Olá, queridos Harisca Irene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 8, o Deus Espírito Santo. Então, as 7 primeiras lições vieram trabalhando a questão da Trindade, a questão de Deus Pai, a questão de Deus Filho, e agora Deus Espírito Santo. O texto em classe está em João capítulo 14, versículo 25 ao 31. Palavras-chave: Deus, Espírito Santo, pessoa, divindade e obra. Pois essa é a palavra-chave da lição. Introdução. Gente, não deixem de curtir, de comentar, de seguir, de se inscrever e deixar o sininho ativo. E aí a gente vai, nessa lição, tentar responder algumas perguntas sobre obra, qual é a obra do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo na nossa vida e dentro da Trindade. Introdução, em João capítulo 14, versículo 25 ao 31, Jesus promete o envio do Parácletos, que aqui nesse texto pode ser traduzido como Consolador, identificando-o como Topneuma Torragion, o Espírito Santo. O termo pneuma significa sopro ou vento, indicando presença invisível e vivificante, enquanto o adjetivo hagion destaca sua natureza santa e separada. O uso do pronome masculino ekeinos, porque eu já ensinei aqui numa lição que no hebraico o termo espírito rua é feminino, no grego, pneuma é neutro, e vocês sabem que o neutro é para especificar coisas, objetos, e no português, que vai se tornar espírito no masculino, por causa do latim espíritos, que está no masculino, mas eu estou repetindo isso aqui para frisar o uso do pronome masculino, que é aqui, que é ekeinos, que é aquele, e pode ser traduzido como pronome, do caso reto, ele, ou seja, o Evangelho de João é o único evangelho que usa o pronome masculino para se referir ao Espírito Santo. Então é um pronome pessoal que vai demonstrar a pessoalidade aí de Cristo, do Espírito Santo, desculpa. Concordando com Parácletos, que tem aí consolador, advogado. Essa palavra Parácletos só aparece 5 vezes no Novo Testamento, e nas 5 aparições ela só surge nos escritos joaninos, ou seja, no Evangelho e nas cartas de João, somente ali. Isso reforça a pessoalidade do Espírito, eu acabei de dizer isso. Nesse discurso de despedida, Cristo revela que o Espírito continuará sua obra, ensinando didaxei, lembrando ripomenesei e concedendo paz, eirene. Então observem que os verbos estão no aoristo, que dá essa ideia de continuidade, não tem ali um espectro de tempo verbal, demonstrando que não se trata da força impessoal, mas da presença ativa de Deus na igreja. Não é uma coisa qualquer, não é uma sensação apenas, não é uma luz, uma força, é poder mesmo, é o Espírito Santo, é o dinamis de Deus, é aquilo que faz mover todas as coisas. Primeira grande sessão, a pessoa do Espírito Santo. Primeira subseção, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é apresentado nas Escrituras com características próprias de um ser pessoal, correspondendo ao conceito teológico de prósopon ou hipostasis. Ele ensina, didasquei, guia, rodegei, testifica, martiriei, e pode ser entristecido, lipeitai. Ações que
pressupõe inteligência, vontade e sensibilidade. Além disso, João 14:26, o pronome é keinos, como está na introdução, é usado de modo intencional. João não escreve, não, ele escreve de maneira intencional, indicando identidade pessoal. Portanto, o Espírito não é mera energia divina, mas alguém que se relaciona, comunica e age soberanamente na vida dos crentes. Observem que Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. A palavra também diz: não entristeçais o Espírito. Então você vê que o Espírito Santo ele tem sim características, ele tem questões pessoais na sua essência. Então o Espírito Santo é Deus como Pai, é Deus como Filho, é pessoa como Pai, é pessoa como Filho, e ele, assim como Jesus testificou, o Espírito também testifica do Pai e também do Filho. Ele está dentro de nós, se relacionando conosco como Deus, como pessoa, como parte dessa essência unitária e trina do nosso Cristo Jesus e do nosso Deus. Segunda subseção, pessoa distinta da Trindade. Gente, a gente sabe que termos, porque até os pais da igreja, falar o termo trindade, falar o termo pessoa, não é questão de que esse é o termo perfeito, mas foram termos que eles entenderam os mais apropriados para essa questão do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, a pessoalidade, a essência, tudo isso vai trabalhar a questão da Trindade Divina, que já foi sendo tratada no 4º século da história da Igreja. A distinção, essa é a segunda subseção, a distinção do Espírito dentro da Trindade aparece claramente na forma batismal. Isso aí é claro, Mateus 28:19, onde o Pai, Pater, Filho, Riós e Espírito Santo, Pneuma Hagion, são mencionados sobre um único nome, onoma. Está bem claro, não está no plural, está no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está no singular, revelando a unidade de essência, que a palavra ousia no grego foi o que eles encontraram mais apropriado. E distinção de pessoas, hipostáseis. O Espírito não é o Pai nem o Filho, mas procede, ekporel etai, procede do Pai e é enviado pelo Filho. A voz aqui do verbo é a voz média ou voz passiva, que ela tem a mesma estrutura. Então, a procedência é de Deus Pai e de Deus Filho. Então, possivelmente aqui a voz é a voz passiva, porque ele vem quem está fazendo a ação de procedência é o Pai e é o Filho, mantendo relação eterna e funcional dentro da economia da salvação. Essa distinção preserva tanto a unidade divina quanto a comunhão interna da tríade, ou seja, da trindade, dos três. Então não tem como negar Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como negar. O Pai é distinto do Filho, o Filho é distinto do Pai e do Espírito, e o Espírito é distinto do Filho e do Pai, mas a mesma essência, não se tornando aí 3 deuses, mas apenas um só Deus. Terceira subseção, o Consolador prometido. Gente, como eu falei, a palavra parácletos, ela significa, está aqui, ó, a palavra parácletos significa advogado, auxiliador ou intercessor. Ele aparece muito na literatura num contexto forense, né, de advogado, e ele traduz alguns termos no hebraico que vão dar essa ideia também. Alguém chamado para estar ao lado de outro. Jesus promete alon parácleton, João 14:16,
usando o termo alon no sentido de outro da mesma natureza, ou seja, outro que é igual a mim. É um outro termo que aqui ele tanto aparece com a aspiração fraca como a aspiração forte, halós, aí alon está no acusativo, é, acusativo masculino, porque a palavra para lá que é tois é masculino. Então a gente vai perceber o quê? Que esse outro é o único texto no Evangelho, no Novo Testamento, que a palavra halós significa outro, mas da mesma essência, ou seja, outro que é semelhante a mim. É igual a ideia lá de João, proston theon, junto a Deus, diante de Deus, não apenas significando uma presença conjunto não, mas demonstrando a essência de que só está junto ou diante de se for igual, ou seja, Deus é igual ao Pai. E como o Espírito também é eterno, o Espírito também, ele é Deus como Pai. Então ele compartilha essa essência divina do Filho. Assim como Cristo consolava, porque quando Jesus diz o outro consolador, Jesus também está dizendo que ele é consolador. E o Espírito é o outro que consola como Cristo consolava e instrui os seus discípulos. O Espírito Santo continuaria essa missão e digo mais, ele ficou e fica mais tempo conosco do que Jesus, porque Jesus teve que ir ao Pai. Então agora quem age é o Espírito Santo com esse poder de consolar, garantindo essa presença, essa orientação e defesa diante das adversidades. Então, o Espírito Santo, ele é garantido pela presença, que é uma presença permanente, uma orientação, que é a orientação espiritual. O Espírito Santo nos direciona, nos orienta e nos defende diante das adversidades, porque Jesus disse que quando vocês forem falar, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, vos guiará, vos lembrará de tudo o que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele vai criar em nós mecanismo de defesa dentro da sua própria palavra, para que nós venhamos ter a capacidade de defesa diante das acusações, diante dos adversários internos e externos. Segunda grande sessão, a divindade do Espírito Santo. Primeira subseção, o debate do filioque. Essa ideia filioque também é muito falado na teologia sistemática, é interessante. O credo niceno-constantinopolitano, 381 depois de Cristo, porque você tem o credo niceno, que foi em Niceia, e esse foi em Constantinopla. Você tem acesso no Wikipédia, o primeiro credo, que é o credo de Niceia, e ali tem o credo, e você tem depois uma atualização que é chamado de credo niceno-constantinopolitano. Você tem ele tanto no grego como no português, e você consegue comparar também, tanto no grego como no português, as duas versões, uma mais extensa, porque o de Niceia, de Constantinopla, vai entrar mais coisas, tá? O credo niceno-constantinopolitano, 381 depois de Cristo, declara que o Espírito Santo é ec tu patróis, ec porel ómenon, ou seja, o que procede do Pai. Gente, a preposição ec, aqui eu vou mostrar aqui no mouse mexendo, ó, a preposição ec está aqui na última, a última palavrinha da segunda linha. Essa preposição ec, ela tem a ideia de movimento de dentro para fora, ou seja, ele procede de dentro do Pai, ele procede do Pai e também do Filho, procede para nós, é procedência dele para a igreja. No Ocidente foi acrescentado o termo latino filioque, e do Filho, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho. Gente, isso aqui é perfeito, não tem problema nenhum. Isso aqui foi tratado e resolvido pela igreja, e a igreja tem o poder para isso. O que gerou um debate teológico profundo entre as igrejas oriental e ocidental. A discussão envolve o verbo ek porelomai, que indica procedência eterna e busca explicar as relações internas da Trindade, sem negar a plena igualdade
igualdade de theontes do Espírito, ou seja, da questão da divindade e da igualdade aí da questão do Deus Espírito Santo. Então, assim, ele realmente procede do Pai e procede do Filho. Claro que a gente não tem tanto tempo para discutir a questão do filioque, mas eu convido vocês também a pesquisarem a questão do filioque, que isso vai ser discutido nesse período, e quem ganha com isso é a igreja. Porque aqui tem a questão entre igrejas oriental e ocidental, porque você tem os pais ou padres orientais, que são aqueles que falam grego, e o ocidental, que falava latim e que é da área do nosso lado, que no nosso caso, nós pertencemos à igreja ocidental. Hoje, a igreja oriental seria a igreja ortodoxa, a igreja grega, que tem na Rússia, no Brasil parece que tem algumas também, e ela é presidida pelo patriarca, né, pelo ancião, que pode ser casado, é como se fosse um papa, e você tem a igreja ocidental, que é majoritariamente pela igreja católica, e todos os outros protestantes, pentecostais, fazem parte da igreja ocidental, até porque nós não falamos grego e também temos as nossas divergências. Claro que os dois lados se divergem, assim como nós também nos divergimos da teologia católica, e a gente se diverge entre si mesmo, né? Mas isso, de certa forma, contribui para o desenvolvimento teológico e para o conhecimento. Segunda subseção, os atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo possui atributos exclusivos de Deus, o que confirma sua plena divindade, que é theontes. Ele é onisciente, pois top pneuma panta erauna. É eterno, sendo chamado de pneumatus aiônio, ou seja, ele é eterno, é onipresente e participa da criação. Em Atos 5, 3, 4, mentir ao Espírito é mentir a Deus, porque Pedro fala isso. O que evidencia a identidade essencial. Tais declarações não permitem compreendê-lo como criatura, mas como verdadeiro Deus. É o que diz no credo. Cremos no Espírito Santo, Deus de Deus, luz de luz. Nós cremos no Espírito Santo como Deus, tendo a mesma essência de Deus, ele tendo os mesmos atributos de Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus Todo-Poderoso como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Terceira subseção, os símbolos do Espírito Santo. É claro, gente, que não cabe tudo, mas a gente tem diversos símbolos do Espírito Santo. Os símbolos bíblicos revelam aspectos da atuação do Espírito. A pomba, peristerá, expressa pureza e aprovação divina. O fogo, pir, que significa pira também, representa purificação e poder. O óleo, lion, simboliza unção e consagração. E o vento, anemos, indica soberania invisível e liberdade da ação. Esses elementos não definem sua essência, mas ilustram seu ergon, ou seja, sua obra, dinâmico na história da redenção. Então você tem essas, no mínimo aqui, esses símbolos, que é a questão da pureza, que é a questão do fogo, que purifica, que não só purifica, mas incendeia o coração pela palavra, pela mensagem, pela inspiração divina, também dá a capacidade de interpretação, de agir, e você tem a questão do óleo, o Espírito Santo, é essa unção que nós hoje não temos, como no Antigo Testamento, o derramamento de óleo, a não ser para os enfermos, mas nós temos a unção do Espírito Santo, que vai nos ungir, nos consagrando a uma obra específica
específica. Além disso, você tem outras e outras questões, e aí você tem a ideia do vento, que vai dar a perspectiva da soberania invisível e universal. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. O Espírito tem essa dinâmica de estar aonde quiser, de se movimentar livremente. O Espírito Santo, ele tem essa capacidade de agir por onde ele for e aonde ele estiver. Então, esses elementos, é claro que não vão dar cabo e definir totalmente a essência, mas vão demonstrar a questão da obra que vai trabalhar nessa dinâmica na história da redenção ou na história salvífica. Terceira e última grande seção: as obras do Espírito Santo. Primeira subseção: o Espírito Santo e a encarnação. Na Anunciação, o anjo declara pneuma hagium epeleusetai epicé, onde o verbo epeleuseté indica a ação poderosa e soberana, a concepção virginal de Cristo não é resultado do processo humano, mas obra direta do Espírito, revelando sua participação ativa no mistério da encarnação. Sarkosis, ou seja, significa encarnação, que dá essa ideia de Jesus vir como homem, porque está ali, né? Pneumati, hagium, e ali você tem o verbo, que é o Espírito Santo, que faz essa ação, epicé, sobre ti, que é sobre Maria, no caso, quando o Espírito desce para fazer com que ela agora conceba um filho que não é dela apenas, mas do Espírito Santo. Quando eu digo dela apenas, porque Jesus precisa da mulher para nascer, ele é antes da mulher, porque ele já é eterno, mas ele parte também da mulher. Então, o Espírito Santo é que vai estar na ação. O interessante que também uma das questões da obra do Espírito Santo é a influência do Espírito Santo no batismo de Jesus. Então, o Espírito Santo está veementemente trabalhando no batismo de Jesus. Você tem a presença do Espírito Santo ali em Jesus. Assim, desde o início da obra redentora, o Espírito atua como agente divino da nova criação. Ou seja, Jesus Cristo é enviado pelo Pai. O Espírito Santo é aquele que começa a sua obra na redenção em Cristo, no Novo Testamento, ali no poder de fazer uma mulher que não teve nenhuma intimidade com o homem gerar, para que nascesse o Filho de Deus. Então, na história salvífica, você tem a ação do Espírito Santo. Segunda subseção: o Espírito Santo e a ressurreição. Romanos 8:11 afirma que o Espírito é aquele que vivifica, de zoopoiel. Aqui é o verbo poiel e a palavra zool, que é também viver, do verbo. Então, você tem um verbo conjugado, participando da ressurreição de Cristo e garantindo a vida aos crentes. Primeiro que quando a gente lê Cristo ressuscitou, ou Cristo foi ressuscitado, o verbo está na voz passiva. Por isso que no português você tem que usar o verbo assim e usar também ele no particípio, né? Então, foi ressuscitado, significa que Deus o ressuscitou. Então, o Espírito Santo está na ação do vivificar, do trazer a vida. Então, é ele que garante aos crentes também essa possibilidade do viver. Então, ele atuou na ressurreição de Cristo, atua na nossa vivificação, porque nós estávamos mortos no pecado, e é ele que vai fazer a ação da ressurreição naquele grande dia.
A expressão de ato enocuntos autu pneumatos destaca sua habitação, que está ali, ó, a habitação contínua no crente, vinculando ressurreição futura à presença atual do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que ele é o penhor, que ele é o selo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai fazer toda essa ação da ressurreição futura, a presença atual do Espírito, ou seja, a ação da ressurreição futura, esse vínculo está no agora, porque nós temos o Espírito Santo agora. Então aí você tem uma vinculação a essa ressurreição, à presença atual do Espírito Santo. Então o que vai acontecer no futuro está ligado com o que nós temos do Espírito no presente. Gente, é muito importante esse capítulo de Romanos 11, ali, 8, desculpa, que vai um versículo lá, nesse contexto, dizer que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. A importância de ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo só pode estar na vida de alguém se ele tiver Jesus de Nazaré, porque Jesus disse: Eu vos envio o Espírito da verdade. O mundo não o conhece, porque não estão na verdade. Se você tem a verdade, se você conhece a verdade, Jesus disse quem é a verdade, você tem o Espírito Santo. E aqui eu já falei para vocês do tripé da fé, né? Deus sabe os que são seus, os que são de Deus têm o Espírito Santo e os que são de Deus não querem pecar. A obra pascal, portanto, é trinitária. O Pai ressuscita o Filho, o Pai ressuscita, o Filho vence a morte e o Espírito comunica a vida, presente e futura. Terceira e última sessão, o Espírito Santo e a santificação. Olha isso, gente, tem relação e muito. A santificação, hagiasmos, é a obra contínua pela qual o Espírito separa e transforma o crente à imagem de Cristo. É o Espírito, gente, que trabalha em nós. Eu acho não, tenho certeza, biblicamente falando, que se os crentes da atualidade perguntassem mais ao Espírito Santo como se comportar, como agir, como falar, o que fazer, as pessoas teriam um nível de vida cristã maior do que nós temos hoje. Então as pessoas estão achando que são seus corpos, suas regras. Não, são nossos corpos, mas as regras são do Espírito Santo. É Ele que precisa conduzir as nossas ações, nossa forma de ir, de vir, de sentar, de falar, de se mover, de se vestir, de agir, deveria ser o Espírito Santo. Ele convence do pecado, elenca, regenera, palingenésia, e produz fruto, carpósto pneumatos, frutos do Espírito. Essa atuação demonstra que o Espírito aplica subjetivamente a salvação realizada objetivamente por Cristo, conduzindo o crente à maturidade espiritual e à comunhão com Deus. A obra de Deus, ela é tanto objetiva como subjetiva, é dentro e fora. Ela é ação, ela é objetiva porque ela faz, ela age, ela é subjetiva porque está dentro de você, porque ela está no âmago da sua alma, ela está intrínseca a quem você realmente é de verdade. Então o Espírito Santo é esse que santifica. Gente, nós estamos vivendo num período em que as pessoas não estão sabendo discernir o santo do profano. Tudo se relativizou. Isso, obviamente, porque as pessoas não querem mais ouvir o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando o nosso coração nos condena, maior é Deus. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas o Espírito Santo não engana. O Espírito Santo fala ao coração e a Bíblia diz: quando o Espírito Santo falar a vocês, não endureçais a voz do Espírito no vosso coração, não endureçais o vosso coração, a voz, para que não sejais impedidos de entrar na
na terra prometida. Isso está no Antigo Testamento, que eles endureceram o coração e foram impedidos de entrar na terra. E na carta aos Hebreus, a gente também tem: quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, para que não sejais impedidos de entrar na terra prometida. Muita gente será impedida, ficarão impedidas de entrar na terra prometida por endurecerem o coração à voz do Espírito Santo, por não quererem ouvir a voz do Espírito Santo, por meros caprichos carnais, por meros caprichos apenas passageiros desse tempo e da vaidade. Conclusão: o Espírito Santo é plenamente Deus, verdadeiro membro da Trindade, possuindo a mesma natureza divina que o Pai e o Filho. Ele ensina, consola, vivifica e santifica, realizando o ergon divino na igreja e no mundo. João 14 revela que a paz, a Irene, deixada por Cristo, é experimentada por meio da presença contínua do Espírito, que habita, guia e conduz o povo de Deus até a consumação final. Que você tenha paz, que você tenha o gozo do Espírito e que você tenha a alegria do Espírito, mas permaneça nele. Até a próxima. Deus abençoe. Haris.